Eu estou recebendo um colega jornalista, escritor, um cara que viveu esse festival Porão do Rock, que vai abalar as estruturas da capital federal neste final de semana. Está aqui com a gente o Pedro de Luna, que escreveu aí e está lançando junto com o festival o livro Histórias do Porão. Chega mais, Pedro. Tudo bem, querido? Tudo bem, salve, salve. Obrigado aí pelo espaço, a todos da Rádio Nacional e principalmente aos nossos ouvintes. A gente que agradece, né, a sua visita. Eu li que você estava na primeira edição do Porão e você foi o único repórter de fora. Que impacto que teve isso na sua vida, não naquele momento que você estava começando a carreira? O Porão é um caso de muita inspiração, não só para mim, mas para outros produtores, Brasil afora. Quando a gente recebeu o convite para a primeira edição do Porão, no dia 8/8 de 98, eu era um jovem de 23 anos, no final da faculdade, mas já escrevendo colunas, já organizando eventos, shows, campeonatos de skate, já tinha fanzine e tinha uma coluna no jornal que se chamava International Magazine, quando a gente recebeu o fax convidando para um festival novo, um tal de Porão do Rock lá em Brasília. E aí... Gente, fax, tá? Podem ir ao Google aí, quem não souber o que significa, tá? Fax, F-A-X. Desculpa, gente, é que é tão natural a gente, nossa geração, falar isso, mas é verdade. Mas tá tudo certo, retome, então, Pedro. Os convites não vinham por WhatsApp, galera, né? Na verdade mal tinha telefone celular ali em 98. E aí foi muito bacana, porque nesse avião que saiu do Rio de Janeiro, apenas 4 pessoas vieram para o primeiro Porão. Eu, a Elza Corren, que fazia o festival Super Demo, que virou depois um selo da Sony, por onde saiu o primeiro disco do Planet Hemp, e 2 produtores de Brasília, Álvaro Alencar, que hoje mora em Miami, tem Grammy e tudo mais, e o falecido Tom Capone. Viemos nós 4 e é muito bacana que tem uma foto do Álvaro e do Tom com os produtores nesse primeiro Porão, que foi o primeiro de todos, e a partir dali aí eu comecei a vir com mais frequência e consegui ver uma ascensão, um momento que o Porão chegou a ser o maior festival de todos os independentes do Brasil. Essa foto dos 4 com certeza está no livro. Tá com certeza. Todo mundo ali juntinho. Ô Pedro, e de repente a própria história do Porão, já que esse livro é um livro cronológico mesmo, ela meio que vai acompanhando seu crescimento também, né? A sua vida profissional, né? Eu acho que você vê vai dialogando, né, com o Porão. As histórias, elas se cruzam o tempo todo, né? Se, por exemplo, lembrando uma coisa interessante, que no terceiro Porão, quando eu vim, teve o show do Black Alien Speed, que na época era uma dupla, Black Alien Speed. O Speed de Niterói já falecido, Black Alien em carreira solo. Então, quando hoje eu estou escrevendo o livro do Planet Hemp, isso não foi por acaso, isso foi porque é um acumulado de histórias que você vai reservando num cantinho, que uma hora podem render um livro completo sobre eles. Acho que muitos artistas que tocaram no Porão já não estão mais aí entre nós, produtores do segundo Porão do Rock, para a gente lembrar, a gente teve a presença do Kid Vinil e do Carlos Eduardo Miranda, que faleceu recentemente também. Os dois, né? O netinho do Detonautas fez o último show da sua vida no Porão do Rock. Quando ele voltou para o Rio, em 2006, ele foi vítima de bala perdida e faleceu. Então, o Porão, ele é um festival que ele tem muitas histórias marcantes, como também o primeiro show da Pitty num grande festival, na edição de 2003, ela no início de carreira. Ninguém sabia quem que era a Ninguém sabia. Ela teve meia horinha de show, ela pedindo mais, mas o que ela teve foi meia hora, mas foi suficiente para ela deixar a melhor impressão possível. Então, se depois a Pitty voltou a Brasília 1000 outras vezes e, curiosamente, domingo ela vai fazer um show em Brasília, num evento, todo mundo acabou passando pelo Porão. E eu posso afirmar, nesses 20 anos de história, que nenhum Porão é igual. Cada Porão é um Porão, cada ano é uma história, tanto do ponto de vista das dificuldades, das conquistas, como das atrações que passaram por ele. Tem histórias boas, tem histórias ruins. Se a gente for lembrar que a primeira atração internacional a vir para o Porão, em 2004, foi o Peligro, que era o baterista do Dead Kennedys. Poxa, foi a primeira, mas não foi uma boa lembrança, porque ele tinha um problema, ele era dependente de heroína, então ele chegou muito mal ao Brasil, ele só tocou quando tomou metadona. Então essa não é uma história das mais legais, mas é a história, foi a primeira atração internacional. Só que 4 anos depois você fez o Muse, uma banda mundialmente conhecida, e o Porão conseguiu trazer a Brasília numa história incrível que eu conto no livro, de como o Gustavo fez para viabilizar esse show, com o irmão dele vendendo apartamento para pagar antecipado o cachê da banda britânica. Então são histórias muito de bastidores,
leitores, Giovanni, que eu acho que o leitor de boas histórias, gostando ou não tanto do rock, vai curtir o livro. Maravilha. E eu queria que você também testemunhasse, Pedro de Luna, esse fôlego, né, que o festival tem. É verdade, você tocou num ponto muito interessante, porque em 20 anos a gente teve muitos modismos pensando em festivais. Teve um momento que tinha que ter uma tenda eletrônica de DJs, era quase uma obrigatoriedade. Hoje não faz sentido, tem tantos eventos próprios de música eletrônica tão grandes que para que fazer uma tenda? Teve também um momento de Feira Mix, que todos os stands de cultura alternativa vendiam produtos dentro de um festival de rock, e aí nessa época inspirado muito pelo Mercado Mundo Mix, que foi um novo tipo de formato de evento feira de moda, onde você tinha shows, tatuagem e outras coisas mais. O Porão passou por todos aqueles modismos de muro de escalada, bungee jump, pista de skate, essas coisas, né? Que todos os festivais acabaram tendo. E é interessante você ver que nos últimos anos o Porão já abriu para o Maelza Soares, para o Hamilton de Holanda, para o Emicida, ele já flexibilizou em termos artísticos para sair um pouco dessa coisa só rock, porém sem perder a essência, sempre mantendo um espaço muito grande para o público de metal, que é um público que tem muito a ver com a história do Porão. Uma das histórias mais bonitas, na minha opinião, foi quando o Porão de 2002 aconteceu no dia do pentacampeonato. O Brasil foi penta de manhã e foi comemorar todo mundo no Porão, que era de graça. Imagina isso. Imagina, e o show principal era o Sepultura. Imagina isso, era o primeiro grande show do Sepultura em Brasília, só tinha tocado no Underground em 90, na década de 90, e ele volta a Brasília. Já Sepultura, uma banda internacional, e já era o Derek Green, vocal, e ele toca com a camisa da seleção brasileira, o André Kisser também, abre a bandeira do Brasil. Pedro de Luna, outra coisa legal que eu gosto do Porão é que, claro, tem esse olhar, né, para os medalhões nacionais, os grandes nomes de fora, mas sem esquecer também a galera, vou copiar seu termo, underground local, né, a galera dos porões da cidade, né? Com certeza. Se tem uma coisa que eu admiro muito no Porão do Rock, é que ele sempre prezou por isso, por dar espaço para as bandas do Distrito Federal. Quando em determinado momento ele passou até a fazer as seletivas nas cidades satélites, isso ficou ainda mais bacana e mais legítimo, porque você fazia realmente todo mundo ter acesso a uma vaga no Porão. E eles têm uma metodologia antiga de pegar sempre uma ou duas bandas dessas mais undergrounds que tocam no palco, digamos, menor, no palco demo, e pegam as duas melhores daquele ano e promovem para o ano seguinte, já tocando numa condição melhor. Para o palco intermediário. No palco intermediário, num horário melhor. Então, quantas bandas como, sei lá, Galinha Preta e tantas outras, né, lá no início de carreira, tocaram no Porão e depois se tornaram grandes bandas, não só do Distrito Federal, como do Brasil todo. O próprio Raimundos tocou, na época, ainda com a formação original, né, do Rodolfo, do Fred, todo mundo. Eles ressuscitaram a Plebe Hood em 99, a gente não pode esquecer. Tanto que é uma honra ter um dos prefácios do livro assinado pelo André X, da Plebe Hood, e o outro assinado pelo Caniço dos Raimundos. Os dois baixistas, que além de tocarem muito, têm uma identificação com o Porão do Rock e fizeram nossa introdução. Brasília pode não ser atualmente, né, pode não ter cuidado bem do título, né, cidade do rock, mas tem essa identidade rock que não se perdeu, né, ao contrário de outros lugares que, de repente, muito mais antigos que Brasília, mas que não tem essa identificação, né? Esse DNA do rock tão forte como Brasília tem, né? A Brasília tem realmente no sangue o rock and roll, e eu acho que deveria de fato incentivar mais, porque é um patrimônio imaterial. Esse título de cidade do rock, apesar de eu achar hoje São Paulo uma cidade mais rock do Brasil, mas ela tem, porém ela não tem uma particularidade como o rock gaúcho e o rock, digamos, candango tem, ou como tiveram as bandas do movimento Mangue Beat, né? Tem uma coisa, uma tônica local. E qual seria talvez essa tônica de Brasília? Brasília é uma cidade que estaria uma espécie de Babel. A gente vai ter gente do Brasil inteiro por conta dessa migração, por conta da própria história do Distrito Federal. Mundo inteiro, do mundo inteiro, exatamente. então. Verdade, do mundo e todo. Então, acaba se refletindo nas bandas, nas influências. Para se destacar, talvez, os anos 90, depois do Raimundos, ali naquela geração, a gente tem os Wallaces, que foi uma banda muito de vanguarda, misturando música com teatro, e da onde saiu os melhores do mundo.
A companhia de comédias melhores do mundo saiu da banda, os Wallaces. Tem uma história no Porão que a gente conta, que é o famoso show no Chemichu, onde as strippers ficaram completamente nuas no palco, ali no 207 Norte, e gerou multa e foi um problemaço. Que ano que foi isso? Isso foi ali nos idos de 94, 95, por ali. Pô, perdi esse show, colega. Perdi, né? 10 anos depois eu mudaria pra Brasília, então tô desculpado. Mas lê no livro, Vou ler no livro. Gente, o papo tá muito bom. Eu tô conversando aqui com o Pedro de Luna, jornalista, escritor, que tá lançando junto com o Festival Porão do Rock, né? Que tá em Brasília neste fim de semana, Histórias do Porão. Quem não for ao festival por algum motivo, tem como conseguir o livro depois? Tem sim, Giovanni. O que a gente está fazendo é uma edição até de colecionador, digamos assim. O Gustavo Sá, o produtor do festival, optou por fazer uma tiragem pequena, cerca de 500 exemplares, que é praticamente daqui até o Porão. A gente tem praticamente certeza que vão se esgotar até o final do último show no domingo. Porém, a gente vai fazer uma atualização do livro. Porque imagina, a gente lançou o livro na quarta-feira e o livro foi lançado antes de ter o Porão do Rock de 2018. Então, como você vai fazer o livro sem... Como vai deixar a edição 2018 de fora, né? Então, a gente vai atualizar e vai lançar depois uma segunda edição, já contemplando o Festival de 2018. Ah, então, Pedro, vou esperar para comprar outra? Eu não faria isso. Eu compraria as duas, porque você vai ter uma edição de colecionador para 500 pessoas e a segunda, provavelmente, aí já para... A gente já vai dizer para o Brasil todo, né? Mais comercial, né? Inclusive, a gente soube de um furo aí, tudo indica que teremos Porão do Rock em Fortaleza em dezembro. Então é muito bacana, porque talvez o segundo passo do Porão fosse esse. É quase um Rock in Rio Portugal, né, velho? Madrid, não tem? Madrid. Porão. Mas Porão Fortaleza. Do Rock é uma marca, né? Porão do Rock. Quantos porões do rock a gente tem por aí? Tem porão em todo lugar, né, velho? No mundo. Né? E a gente tem que lembrar que já teve em Buenos Aires em 2009, já teve seletiva no Rio. Então, quanto mais o Porão sair do Distrito Federal, eu acho ótimo, porque ele certamente vai levar bandas para tocar pelo Brasil, que é um dos objetivos iniciais do Porão, projetar para fora do Distrito Federal. Ô Pedro de Luna, batendo esse papo todo contigo, me chama muita atenção eu estar conversando com um cara de fora de Brasília, não mora em Brasília, mas não é que só entende ou conhece, porque conhecer você pode também ler e falar que conhece da história. Mas de conhecer por ter presenciado a maioria das coisas que você está falando aqui, ou se não todas. Isso é muito legal de presenciar, né, um cara de fora com essa relação tão legal com a cidade, né? É um evento, o evento é a desculpa, digamos assim, entendeu? Mas com essa realidade local, né, daqui. É muito legal, cara. Pô, de te ouvir, feliz. Viu? Eu me sinto muito feliz, Giovanni. Cada vez que eu venho para Brasília, geralmente eu venho pelo Porão, é sempre uma honra, sempre uma alegria, uma expectativa, porque você sabe que vai encontrar uma galera. Quarta-feira mesmo, durante o lançamento do livro, já recebi fanzine, CD, já ganhei DVD. Então, uma das lembranças mais bacanas que eu tenho dos festivais é voltar com a mala abarrotada de discos, fitas demos, fanzines, camisetas. Ela vem com a mala vazia para encher aqui no Porão. E dessa vez eu vou voltar cheio de livro do Porão. Sei bem como é que é isso, viu, Pedro de Luna? Bom. Aproveitar que você falou em fanzine, faz uma conexão pra gente entre o rock de porão, ou o rock do porão, com esse universo underground dos quadrinhos. O rock e os quadrinhos têm muita ligação, né? Tanto de ter músicos que desenham, quanto o contrário, desenhistas que ouvem as bandas independentes. Sempre houve uma... Se inspiram, né? Se inspiram. Para desenhar com rock, né? Sempre houve uma sinergia, né? Uma via de mão dupla. Pô, faltam casos, né? Para citar dois aí. O Matanza, que o guitarrista do Anida é o cara que sempre desenha as capas do Matanza, que vai tocar esse ano. Vai tocar. Né? Então, pô, do Anida desenha as revistas em quadrinhos, desenhou. Matanza toca no domingo, 00:30. É isso aí, vai tocar tarde e vai ser um show importante, porque eles já tocaram outras vezes no Porão e a banda está encerrando as atividades esse ano, então vai ser a despedida do Matanza. Na despedida do Porão, né? Porque domingo, 00:30, deixa eu ver aqui. É um dos últimos, né? É o último show. O último show, né? É o último show. Mas vai ser matador. E um outro caso, para citar ter um conhecimento de caso, eu escrevi a biografia do quadrinista Marcati, que é um quadrinista de São Paulo contemporâneo do Glauco Laerte Angeli,
E ele ficou conhecido como desenhista do Ratos de Porão. Não por ser da banda, mas por desenhar as capas da banda, ter feito uma revista em quadrinhos da banda Ratos de Porão, por desenhar as estampas do Ratos de Porão. E o Marcati, eu fiz a biografia dele, eu descobri que ele também era luthier. Então ele, além de desenhar, quando ele cria um instrumento por encomenda, ele também desenha no instrumento. Então ninguém tem uma guitarra igual, nem um baixo igual, não só pelas medidas do instrumento, mas pelo desenho que o Marcati faz. Que maravilha. Muito bacana. E falando em Ratos de Porão, você falou pra mim ali fora que o João Gordo desenha. Pouca gente sabe, mas o João Gordo também desenha. E ele e o Marcati têm essa coisa em comum, gostar de quadrinhos, que acaba fazendo parte da cultura alternativa, né? Quadrinhos, tatuagem, skate, tudo isso. E o João também é um cara que gosta de desenhar. Hoje ele está muito focado no Central Panelaço, que é uma loja que ele mantém em São Paulo. Ele virou vegano, ele já está muito diferente, por exemplo, do João Gordo de 2001, que veio tocar aqui realmente gordo, era um João gordo. Ele estava com dor no ciático, eu conto isso no livro, ele está andando de bengala. Banguela poderia até ser banguela, né? Ele é punk, né? Mas andando de bengala, com muita dor, tem umas histórias até bizarras envolvendo isso, dele não conseguir andar direito no camarim. João Gordo vegano, gente, vocês ouviram. Pois é, hoje ele é vegano. Já tocou muito no Porão, né? Nosso muito obrigado aí pela visita, por esses esclarecimentos. Mas claro, né, o filé mignon da coisa toda está no livro, Histórias do Porão. É isso aí. Espero que você, roqueiro, você roqueira, ou mesmo que não seja tão roqueiro nem roqueira assim, mas gosta de boas histórias envolvendo a música brasileira, procure Histórias do Porão, ou indo ao festival nesse final de semana, sábado e domingo, no Mané Garrincha. Gustavo Sá na área, nosso produtor do Porão do Rock, chegando atrasado, mas em boa hora. E obrigado, Giovanni, obrigado, ouvintes da Rádio Nacional. Valeu demais aqui pela presença, viu, Pedro de Luna? Boa sorte aí, vida longa pro livro e vida longa, né, para as outras obras aí. Por isso que eu perguntei dos quadrinhos, né, que você tem também uma bibliografia em quadrinhos e tal. Eu sou quadrinista também, eu desenho, jogo nas 11. Valeu demais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos.